Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. É uma satisfação recebê-los nesse evento tão especial. Estamos dando início à cerimônia de abertura do Seminário de Proteção à Criança e ao Adolescente, promovido pelo Comitê Regional de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho da 15ª Região e do Juizado Especial da Infância e Adolescência, o JEA, da Circunscrição de Campinas, com o imprescindível apoio da nossa Escola Judicial. Para compor a mesa de honra desta cerimônia, convidamos as seguintes autoridades cujas presenças enobrecem sobremaneira este evento. Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. A prestigiosíssima presença de Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Breno Medeiros. Sua Excelência, o vice-diretor da Escola Judicial deste tribunal, desembargador Carlos Alberto Bosco. Sua Excelência, o presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho da 15ª Região, desembargador João Batista Martins César. E Sua Excelência, a responsável pelo JEA da Circunscrição de Campinas, juíza Camila Cerone Scarabelli. Convidamos a mesa a tomar assento. A comissão organizadora deste evento sente-se honrada e agradecida com a presença de todos, saudando a honrosa presença de magistrados, procuradores do trabalho, nobres advogados, representantes sindicais, servidores do TRT, integrantes de entidades de assistência social, membros de rede de proteção aos jovens, estudantes e demais convidados, agradecendo a todos pelo interesse no debate desta tão importante iniciativa. E ainda, aproveitando a feliz coincidência da realização desse seminário na data de hoje, quando comemora-se o Dia do Juiz do Trabalho, queremos expressar nossas felicitações a todos os magistrados da 15ª Região pelo trabalho e dedicação com que dignificam essa brilhante carreira como instrumento da justiça e da paz social. Os nossos parabéns. Neste momento, pedimos aos que puderem que se postem em pé, convidando todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja sigo, lá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, com pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para a abertura oficial deste seminário, ouviremos nossa anfitriã, Sua Excelência, a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e saudar o ministro Breno Medeiros, que com muita dedicação e comprometimento com a causa veio nos brindar com uma palestra hoje de manhã. Obrigada, ministro, pela presença. Também gostaria de agradecer à Escola Judicial, tão importante para que esse evento pudesse se realizar, e na figura representando a escola, o nosso vice-diretor, Carlos Alberto Bosco. Obrigada, doutor Bosco. O nosso sempre querido e tão comprometido desembargador com a causa da erradicação do trabalho infantil, Dr. João Batista Martins César, que todos que conhecemos sabemos o quanto se dedica e o quanto tem feito esse tribunal ficar à frente de movimentos importantes com esta causa. E a doutora Camila, não é? Camila, que é representante do GEA aqui do Fórum de Campinas, que também com um compromisso gigante, juntamente com a escola, pôde hoje nos brindar com este seminário de tamanha importância. Obrigada, doutora Camila, pelo seu comprometimento. Bem, quero também saudar a todos os desembargadores aqui presentes, doutora Madalena, nossa vice-corregedora, doutor Fernando Borges, nosso sempre eterno presidente, o doutor Edmundo, e não sei se tem outro desembargador, mas, enfim, todos os magistrados que compõem essa bancada, todos os juízes aqui presentes, na verdade, todos os presentes, né, na figura dos representantes, dos servidores, enfim, agradeço realmente a presença de todos. Sejam muito bem-vindos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a este seminário dedicado à conscientização, ao debate e à troca de experiências sobre essa verdadeira cruzada nacional, que é a proteção às crianças e aos adolescentes. Somos todos responsáveis pela prevenção, combate e erradicação do trabalho infantil, este grave problema que nos entristece, nos incomoda e nos fere de morte nossa dignidade. A exploração da criança é um problema social, econômico e político que merece dos poderes constituídos todas as ações necessárias à sua erradicação. Nesse sentido, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Declaração Universal dos Direitos da Criança pela ONU, a OIT e demais órgãos e instituições ligados à causa, estabelecem as medidas que devemos observar, assecuratórias do direito a uma vida íntegra e saudável, com lazer, aprendizagem e orientação profissional aos menores. A título de conhecimento, o governo federal, no final do ano passado, lançou o 3º Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que determina um conjunto de medidas a serem adotadas entre 2019 e 2022, para acabar com essa prática.
O Brasil estabeleceu como meta erradicar este problema até, no máximo, 2025. Mentalidade de parte da população que vê com bons olhos crianças trabalhando, lacuna no Código Penal e falta de cultura de denúncia estão entre os fatores que dificultam o combate à prática no país. Lugar de criança é na escola. Infelizmente, tal frase precisa ser repetida com frequência no Brasil. Pesquisas reforçam cenário pouco animador. De acordo com os observatórios do trabalho escravo e segurança do trabalho, de 2003 até 2017, foram resgatadas quase 900 crianças e adolescentes em situação análoga de escravo. Entre 2012 e 2017, eu digo um futuro, um passado bem recente, quase 16 mil menores de 18 anos foram vítimas de acidente do trabalho. É lamentável. No âmbito da Justiça do Trabalho, os tribunais regionais e respectivos comitês vêm disseminando ideias e fomentando ações concretas. Aqui na 15ª Região, destacamos a constituição e instalação do GEIAS, Juizados Especiais da Infância e da Adolescência, que se firmam como uma realidade nos fóruns trabalhistas de Campinas, Franca, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Bauru, bem como na Vara do Trabalho de Fernandópolis. O GEIAS 15 vem desenvolvendo nas comunidades locais visão crítica sobre a necessidade de erradicação do trabalho infantil, assim como sobre a importância da aprendizagem como meio para garantir aos adolescentes o ingresso adequado como meio para garantir no mercado de trabalho. Além dessa interlocução com a sociedade, o estabelecimento de parcerias com o Ministério Público do Trabalho e demais órgãos ligados à causa reforçam a rede de proteção aos vulneráveis. Vale lembrar que, no ano de 2018, as 24 Procuradorias Regionais do Trabalho ajuizaram mais de 160 processos sobre trabalho infantil no país, número que cada vez aumenta mais, já que em 2017 foram registrados 137 processos deste tema. Nesse terreno fértil, envolver novos parceiros e nos abrirmos para o diálogo é o que nos motiva a discutir temas palpitantes no dia de hoje. Com a certeza de que, a partir dessas iniciativas, teremos efetividade e resultado nas atividades a serem desenvolvidas. Parabéns ao Comitê de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem aqui do TRT 15 e também à Escola Judicial pela iniciativa. Bom seminário a todos e que Deus proteja todas as nossas crianças. Obrigada. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Breno Medeiros. Bom dia a todos. Eu vim aqui a essa casa, um ano após receber uma comenda que muito me honra, aqui da mão do presidente e desembargador Fernando, e eu considero essa casa como se fosse hoje uma segunda casa minha. Eu venho aqui render homenagens ao TRT da 15ª pelo esplêndido trabalho feito à frente do combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Desembargador João Batista é um baluarte das nossas reuniões em Brasília, é um responsável pela região sudeste, é uma pessoa que está à frente e que tem
no TRT da 15ª, o protagonismo, com o auxílio de todos aqui, e com o beneplácito da presidência, o protagonismo nacional nesta área de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Então, o desembargador João Batista estava aqui falando para mim que, agradecendo a minha vinda para cá, mas é o contrário, eu quero agradecer o convite, que na realidade vir aqui e presenciar um seminário dessa magnitude para discutir um tema tão caro para todos nós, do Tribunal Superior do Trabalho, da Justiça do Trabalho, é um prazer. Eu quero, então, só agradecer a todos pelo convite que eu recebi. Ouviremos agora, Sua Excelência, o vice-diretor da Escola Judicial deste Tribunal, desembargador Carlos Alberto Bosco. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer publicamente a presença do ministro Breno Medeiros, com a palestra, com a presença, e dizer que é uma honra enorme para a Escola Judicial do Tribunal Regional da 15ª Região receber a todos aqui em nossa casa. Espero que todos aproveitem bastante e muito obrigado pela presença. Teremos agora as palavras, Sua Excelência, o gestor regional do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho da 15ª Região, desembargador João Batista Martins César. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a nossa presidente, a doutora Gisela, ao ministro Breno Medeiros, que nos dá a honra aqui da presença, ao nosso amigo, irmão, colega de trabalho, Bosco, vice-presidente da Escola Judicial, a juíza Camila. Eu quero agradecer em nome deles a realização desse evento e também, senhora presidente, a todos os nossos servidores aqui do tribunal, que se empenham ao máximo para que a gente consiga realizar esses eventos, porque as nossas atividades jurisdicionais continuam, Então, eu quero agradecer aqui publicamente os nossos servidores, a equipe da Escola Judicial, cumprimentar todos os colegas do GEAS que estão aqui, ministro, que vão também dar um panorama do que vem sendo feito, porque atuar na questão do trabalho infantil, no combate ao trabalho infantil, ao mesmo tempo estimular a aprendizagem, a gente passa por uma resistência cultural da sociedade brasileira. Quando a gente mexe com essa questão cultural, é difícil, a gente não muda da noite para o dia, Tem que ser muitos eventos, muitas explicações. O presidente Fernando está aqui, O presidente Fernando sabe muito bem a dificuldade que é isso. Fizemos muitas audiências públicas, muitos seminários, mas o lado bom é que a gente vê que isso está mudando. A gente tem conseguido avançar nessas questões. Em Franca, por exemplo, a colega Eliana, que faz um trabalho fantástico lá, o percentual de aprendizagem lá, de cumprimento das cotas de aprendizagem, já está em 70%. É o dobro do que a média nacional. Então, os GEAS vêm mostrando que estão fazendo um bom trabalho. E eu fico muito contente aqui também, ministro, que a doutora Luciana Storel será uma das nossas palestrantes. Por quê? Porque a doutora Luciana Storel, ela foi relatora de um acordo, um paradigmático aqui no nosso tribunal, quando funcionava lá no prédio da Conceição, nosso prédio antigo, que enfrentou a questão das guardinhas, uma ação civil pública. Eu não lembro se é de assinatura do doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é o autor da ação civil pública, e a partir do momento da prolação dessa decisão de relatoria da Sua Excelência, mudou a questão da aprendizagem no Brasil. A gente não tinha instrumentos para, de fato, avançar na aprendizagem. E, por meio de uma política pública paradigmática e uma decisão aqui da 15ª Região, a questão da aprendizagem avançou por todo o país. E conseguimos avançar daí na lei da aprendizagem. Então, eu fico muito contente, doutora Luciane, que a senhora esteja aqui e possa falar um pouquinho das dificuldades que foram enfrentadas para proferir uma decisão como essa, e que hoje
a gente tem a lei da aprendizagem, a regulamentação da aprendizagem, com um papel importante, viu, presidente Gisela, do Tribunal da 15ª Região, lá atrás, lá na década de 90. Então, eu quero só agradecer ao apoio de todas as gestões dos tribunais para o trabalho que vem sendo feito, ao ministro Breno por vir de Brasília para cá, e desejar a todos um ótimo evento. Muito obrigado. Teremos agora as palavras de Sua Excelência, a responsável pelo GEA da circunscrição de Campinas, juíza Camila Ceroni Scarabelli. Aqui a nossa presidente, doutora Gisela, e agradecer pelo apoio incondicional ao evento, em todos os sentidos, para viabilizar que ele fosse realizado no tribunal, com toda a infraestrutura que a gente teve de apoio. Cumprimentar o ministro, o doutor Breno, por ter aceito o convite para vir fazer apresentar a palestra de abertura aqui no nosso evento, que traz para a gente uma grande relevância, ainda mais pela temática, né, abordada, que será abordada junto com a doutora Luciana Storel, sobre as políticas públicas. Agradecer ao apoio da Escola Judicial aqui na pessoa do desembargador Bosco, que, se não fosse a Escola Judicial nos dando toda a infraestrutura também de organização e logística, digamos assim, talvez esse evento não estaria sendo realizado hoje da forma como está sendo, com todas as características que foram viabilizadas. E cumprimentar também o desembargador João Batista e a desembargadora Tereza Asta, que são os membros do comitê gestor aqui do Tribunal de Erradicação ao Trabalho Infantil, que nos concede a nós, juízes de GEAs aqui presente, toda a orientação e todo incentivo e inspiração para conseguirmos fazer o que tentamos fazer da melhor forma possível. Cumprimentar todos os presentes, agradecer aos que aceitaram o convite para vir, que se inscreveram, das entidades, dos municípios. Eu sei que tem pessoas aqui presentes de municípios até relativamente distantes, que tiveram que se deslocar logo cedo para aqui estar. Os jovens que estão aqui, que logo apresentarão uma atividade artística para os presentes, para nos agraciar com um pouco de atividade cultural também. Mas desejo a todos que o evento seja proveitoso e enriquecedor. Obrigada. Com a devida autorização, declaramos encerrada esta singela cerimônia, convidando os ocupantes da nossa mesa de honra a ocuparem lugares neste plenário para darmos, na sequência, início ao nosso conteúdo programático do seminário. Até já. Dando sequência ao nosso conteúdo, convidamos então a integrar a nossa primeira mesa de trabalho, Sua Excelência a desembargadora deste tribunal, doutora Luciane Storel da Silva. Composta, portanto, a mesa do primeiro painel, cujo tema é a ação civil pública como instrumento de políticas públicas, para coordenar os trabalhos e assumindo a palavra, Sua Excelência a presidente do tribunal. Bem, corroborando tudo o que foi dito, né, da importância do evento, e mais uma vez agradecendo a presença do ministro, da desembargadora Luciane e de todos aqueles tão comprometidos com essa causa que nos é tão cara, né? Falar de erradicação de trabalho infantil, erradicação de trabalho escravo, prevenção de acidente, no século XXI, nos entristece. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente não pode jogar a toalha nem deixar de lutar. Aliás, hoje está sendo feito, não é, ministro, lá em BH, por conta daquele acidente horroroso de Brumadinho. Então, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região está fazendo um enorme evento com participação de autoridades grandiosas para desenvolver este trabalho de segurança e de grandes acidentes envolvendo trabalhadores, não é? Como infelizmente aconteceu, e se a gente não tomar cuidado, ainda continuará acontecendo, não é? Então, todos os tribunais
irmãmente mandaram seus representantes desses comitês de segurança para que fosse desenvolvida algum tipo de prática ou algum encaminhamento para que esse tipo de, aliás, de prevenção, né, para que esse tipo de acidente não venha mais ocorrer. São vítimas ceifadas ali naquela lama toda, e eu estou convivendo com o presidente agora do Tribunal da Terceira Região, e a gente sente que realmente isso abateu muito a região, inclusive o país inteiro, e ele está muito envolvido nesses seminários e nesses encontros de conscientização, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, ter sempre esses seminários, esses comitês, esses encontros, para que a gente possa, passo a passo, desenvolver práticas de prevenções para tentar erradicar esses eventos tão danosos para o país. E como apenas apresentadora aqui da mesa, porque as autoridades na fala hoje é o ministro Breno e a desembargadora Luciane, o primeiro a nos brindar com a sua palestra é o ministro Breno. O currículo, obviamente, está um pouco reduzido, por grandiosidade, a gente fez aqui apenas um resumo. Então, ele é curitibano, ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Engenharia da Qualidade, MBA, Master Business Administration, assim, pela Universidade de São Paulo, USP, foi promotor de Justiça no Ministério Público Estadual do Paraná, entre 1991 e 1992, ingressou na sequência na magistratura como juiz do trabalho substituto do TRT da 18ª Região, foi promovido à titularidade da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia em 93, presidiu a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 18ª Região, a Matra 18 entre 97 e 99, e atuou como juiz ouvidor do TRT daquela região, até 2002. Em 2009, tornou-se desembargador do TRT da 18ª Região por merecimento. Foi vice-presidente e corregedor, biênio 15-17, e presidente da Corte no ano de 2017. Convocado para atuar junto ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, no período maio 2014, dezembro 2015. Atuou como conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, como representante da região Centro-Oeste no ano de 2017. Tomou posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 9/11/17, em vaga destinada à magistratura de carreira, decorrente da aposentadoria do ministro Antônio José de Barros Levenhagem, oriundo aqui da nossa 15ª Região. Integra a 7ª turma e a subseção 2 da seção especializada em dissídios individuais. Obrigada mais uma vez, ministro, pela sua presença. Pode começar a sua apresentação. Obrigado. Já cumprimentei a todos. Eu queria já também agradecer, queria falar, viemos fazer o que hoje aqui? Falar sobre combate ao trabalho infantil, falar sobre estímulo, aprendizagem, mas nós viemos aqui fazer propaganda? Eu acho que não. Nós estamos numa corte de justiça, nós estamos numa corte, num Tribunal Regional do Trabalho, nós estamos no Poder Judiciário Trabalhista. Para isso, nós viemos aqui para discutir. E discutir coisas, assuntos para a melhoria e traçar metas e entender o que é mais eficaz para que possamos desempenhar uma boa atitude, um bom trabalho em prol do combate ao trabalho infantil e ao estímulo à aprendizagem. Eu, anotando a sequência das palestras, de todas as conferências aqui, nós vamos ver
que temos várias experiências que vão ser mostradas, vão ser disseminadas as boas práticas, e me coube aqui, me parece, a parte mais espinhosa do seminário, que é discutir o assunto mais tormentoso, e eu falo isso porque a subseção, eu hoje estou na subseção 1 do TST, e nós temos alguns processos onde se discute a competência da Justiça do Trabalho para a ação civil pública como instrumento de políticas públicas. A questão está no ar, nós estamos todos a debater, nós temos 3 ou 4 processos lá, estão todos com vista regimental. Então, eu acredito que, num futuro próximo, possamos definir. Eu não vim aqui para falar que de uma forma é certo, da outra forma é errado, mesmo porque nós somos 14 na SDI1, cada um com um pensamento diferente, e nós somos 27 ministros a produzir jurisprudência paradigma dentro da nossa nação, e cada um, felizmente, tem posicionamentos diferentes, porque veio e tiveram experiências diferentes na vida. Então, eu venho aqui colocar uma ideia pessoal, talvez um pouco, porque fica até um pouco esquisito, né? A gente vê que o profissional do direito, aquele que foi ser advogado, juiz, promotor, ele vai fazer mestrado, uma pós-graduação na área de direito civil, trabalho, e eu fui para um outro lado. E a minha especialização, eu fui fazer um MBA, que é na área de administração e engenharia da qualidade. Então, para entender um pouco como que funciona a sociedade e também para aplicar dentro da justiça. Então, é um pouquinho disso que eu vou passar para os senhores, uma visão muito mais aberta sobre o que eu entendo que sejam políticas públicas e o que eu entendo como que a Justiça do Trabalho pode ser eficiente no trato com elas. Então, dando início aqui, ação civil pública como instrumento de políticas públicas. Eu começo com uma definição aqui, que chama atenção a nós. A possibilidade de o judiciário substituir na produção da normatividade, isso quer dizer fazer normas, o legislativo e o executivo, legitimados pelo voto popular, exige efetivamente uma justificação complexa. Me parece que a Constituição Federal, no seu artigo 2º, estabelece que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um vai acabar tendo algumas atividades do outro. A União, o legislativo, por vezes, vão ter processos disciplinares dentro dele, vão julgar, como o impeachment que nós tivemos. Então, o executivo, de outra forma, ele também vão ter processos disciplinares, vão decidir. E o judiciário, muitas das vezes, vai ter que administrar os tribunais. Então, agora, para fora disso, me parece que nós temos cada um o nosso papel. Políticas públicas. O que são políticas públicas? Eu trago aqui 3 conceitos, cada um de uma forma diferente. Primeiro, da desembargadora do TRT2, Maria Inês Alves da Cunha, em que ela fala que
entende-se por política pública as ações do poder público que buscam atingir os objetivos fundamentais do Estado. Muito bem. Então, são ações que buscam fazer com que os objetivos do Estado se concretizem. O segundo conceito aqui é do PLS 488 de 2017. Veja, aí nós estamos falando já de um projeto de lei. Ele fala assim, é uma mobilização político-administrativa para articular. Vejam que interessante. Ela fala em articular. Articular é a arte da política. E alocar recursos e esforços com vistas a solucionar um problema coletivo. E esse, do Dr. Rodolfo de Camargo Mancuso, que fala que a política pública pode ser considerada como uma conduta comissiva ou omissiva da administração pública, em sentido largo, voltada à consecução de programa ou meta previstos em norma constitucional ou legal. Muito bem. Está previsto por quem? Pelo Legislativo. Sujeitando-se ao controle jurisdicional amplo e exauriente, especialmente no tocante à eficiência dos meios empregados e avaliação dos resultados alcançados. Veja, o que a gente tem que fazer? Controlar a implantação de políticas públicas. Me parece aqui que todos esses conceitos não falam que nós temos que implantar ou falar que alguém tem que implantar. Mas uma vez estabelecido o objetivo, nós temos que controlar. E mais para frente eu vou falar porque nós temos um projeto de lei exatamente estabelecendo como que o judiciário pode controlar a política pública. Muito bem. Vimos o conceito. Quais são os objetivos da política pública? A efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo os direitos sociais. Aí nós vamos lá na Carta Magna, no artigo 3º, para a gente entender o que o administrador público tem que fazer. Está aqui, constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Então, a gente vê igualdade e a gente vê desenvolvimento. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos. Veja que interessante, não é de um, de A, B, C, é o bem de todos. Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Dentro da nossa parte, que ela é mais cara a nós, tem o artigo 6º da Constituição Federal, que baliza as ações. São direitos sociais, a educação, vejam quantas questões em termos de política pública. A saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Nós entramos no nosso tema, a proteção à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Isso é um balizamento que é trazido por nós pelo legislador constituinte. Esses são os objetivos da política pública. Mas como se dá a implantação da política pública? Talvez essa seja a parte que eu faço uso de um certo conhecimento de MBA para discutir com os senhores. Ela hoje está muito no governo federal, e eu falo governo federal, não é só isso, a desembargadora Gisela sabe isso, que todos os tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho vêm discutindo uma questão que se chama governança. O que é a governança?
para que serve a governança? Que palavra é essa para nós que somos habituados com o juridiquês? O que é essa governança? Segundo o TCU, governança no setor público é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle. Veja, nós temos que saber quem são as pessoas que vão trabalhar com política pública. Qual que é a estratégia que elas vão utilizar? A estratégia, ela não é de 1 ano, de 2 anos. A estratégia, geralmente, um plano estratégico, aí ele vai 5 anos, ele vai 10 anos, ele é revisto. Segundo, o Japão já tem um plano estratégico de 100 anos. Então, e o controle? E aí, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Não se pode mais fazer como se fazia antigamente, em que cada um colocava na sua cabeça: eu vou entrar, eu vou administrar um bem público da minha cabeça. A gente vê isso muito presente dentro dos tribunais regionais do trabalho, na área de TI, de tecnologia de informação, porque ela já está implementada a nível nacional. Então, se alguém quiser, não, se o desembargador Gisela resolver, não, hoje eu vou comprar um MacBook para mim, para todos os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, porque é uma tecnologia melhor e eu vou colocar dessa forma. Ela não pode. E ela não pode por quê? Porque a gente precisa, em termos de governo, em termos de administração, ter uma sequência. E como que isso vai ser feito? Através do quê? De uma avaliação macro de tudo. Temos que direcionar, temos que monitorar essa gestão. Isso quer dizer, se a doutora Gisela resolver comprar o MacBook para todo mundo, o TCU vai chegar aqui e vai falar: isso não está no teu plano de governança. Porque o plano de governança é discutido a nível nacional. Essa é uma mudança que estamos vendo. É muito interessante que as pessoas começam a falar sobre: nós vamos decidir dessa forma, vamos decidir daquela, agora mudou o governo, nós vamos mudar tudo. Mas existem situações que a gente não consegue modificar, mesmo porque o Tribunal de Contas da União é um dos órgãos que fiscaliza isso. E para que ele utiliza essa governança? Para que isso? Está aqui, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços do interesse da sociedade. A pessoa não pode, da cabeça dela, falar que vai fazer de determinada forma, mesmo que bem intencionada, mesmo que aquilo seja de valor ou de valia para aquele momento que ela avalie com aquelas pessoas que estão mais próximas, às vezes, ela não pode. Porque esse é o conceito de governança. O conceito de governança é aquele que o presidente do tribunal vai decidir algo num futuro próximo e que ele vai ser brecado pelo próprio setor de orçamento. Ele vai ser brecado pela própria área que é importante. Então, essa é como se fosse quase como se fosse um parlamentarismo discutido. Essa é a governança. E isso é o que está sendo colocado, essa é a modernidade dentro de todas essas, de todo o país. E como que isso ocorre? Veja que interessante. Como que ocorrem as políticas públicas? Primeiro se identifica o problema. Então, o administrador, aquele poder executivo, junto com o poder judiciário, legislativo. Vamos ver o que ele vê. Ele percebe, é uma percepção das áreas carentes de ação governamental e estabelecimento da ordem de prioridades a partir de critérios
técnicos, indicadores ou emergenciais, epidemias, catástrofes naturais. Ele não pode mais identificar um problema que ele, na vida dele, ele acha que é o mais importante, e em qualidade a gente brinca que é o voo de galinha. Você acha que é tão bom, mas ela dá um voo e cai ali. Ela não anda mais para frente. E isso a gente não quer, porque isso é dinheiro público, é interesse público. Então, a ordem de prioridades tem que ser através de critérios técnicos. Você tem que ver o que é a necessidade técnica. Quais são as estatísticas, quais são as necessidades de tudo, das pessoas e da sociedade de forma geral. Aí você identificou o problema. Você tem que definir a agenda. Seleção e especificação de problemas a serem efetivamente enfrentados. Quais são? Existem tantos. Se nós pegarmos a Constituição, é interessante, eu estava na faculdade ainda, quando veio a Constituição de 88, quando eu olhei aquilo, nossa, o Brasil vai melhorar demais, porque quando a gente vê todos os direitos que existem aqui, mas como é que a gente implementa tudo isso? Tudo isso depende de orçamento. E aí o que você precisa fazer? Você precisa definir uma agenda. E essa agenda, você tem que dizer, selecionar, especificar os que podem ser efetivamente enfrentados. Tem alguns que não podem. E tem como atores partidos políticos, a mídia, grupos de pressão e o programa de combate ao trabalho infantil, ao estímulo à aprendizagem, da Justiça do Trabalho e aí por diante. Nós somos atores. Nós somos as pessoas que vamos dialogar politicamente e demonstrar a necessidade de uma mudança e de que esse problema que nós achamos que é importante, ele venha à tona e que ele seja escolhido e que ele esteja na agenda do governo. Esse é o momento em que cabe, no meu entendimento, a função que cabe a nós. Depois disso, formulação dos programas. Você já escolheu qual que é a agenda. Então você vai estudar, avaliar, definir os parâmetros específicos acerca dos beneficiários e dos recursos envolvidos. Não existe política pública sem definição de recursos. Você não estabelece. E esses recursos têm que ser avaliados, não é só por um... Eu não posso colocar todos os recursos e falar, saúde, o SUS, a saúde está péssima. Aí você deixa tudo para lá e esquece a educação. Isso é algo que não pode ser feito unilateralmente por interessados na questão. Tem que ser através de uma assembleia, de uma discussão grande, porque eles vão definir quais são os recursos. Hoje nós temos um orçamento. O que vai colocar no Bolsa Família? Qual que é o valor que vai ser colocado? Agora nós temos até o 13º no Bolsa Família. Então, como que esses recursos vão? Porque nós estamos ficando em déficit. E se a gente ficar em déficit, a tendência é que a gente fique cada vez mais pobre e não consiga fazer as coisas porque nós começamos só a pagar juros. A quarta decisão aqui é a tomada de decisão. Definição de ações a serem executadas e sua viabilidade, análise técnica. Essa análise técnica é algo importantíssimo, certo? Se não tem como fazer, ou esse programa de política pública não vai para frente e é dinheiro jogado fora. Quinto momento do ciclo de políticas públicas é a implementação. É a solução do problema mediante a execução de políticas públicas eleitas. Instrumentos. Ele vai regulamentar através de lei,
legislação, impostos, como é que haverá subsídios para certas empresas que fazem implementam determinada política pública, prestação de serviços do público, transferência de renda, campanhas, concursos. Isso, na realidade, já é parte de execução. E o último é a avaliação, porque essas políticas públicas são definidas e registradas. Aí é o diagnóstico do impacto das ações empreendidas, fornecendo aos executores das ações recursos informacionais preciosos para a formação dos quadros e ajustes de rotas no processo, nos projetos. Nós falávamos isso daqui, e aqui vocês podem ver nessa figura, e em termos de qualidade em administração, isso daí se chama PDCA. Primeiro você planeja, depois você faz, você checa, e você avalia se tudo que você fez está correto. Se está correto, você corrige a rota e você volta ao início, que é percepção e definição do problema. Isso é um ciclo de políticas públicas. Isso é definido pelo TCU. Isso é uma forma de administração. Essa forma de administração hoje está sendo implementada de forma ainda lenta, mas de forma que vai retirar o nosso país de desperdícios. Porque nós não podemos, a cada momento, eu imagino que a política pública ser eleita é essa, por causa desse governo, aí você esquece todas as outras, e aí você toma uma atitude sem um conhecimento técnico, sem uma avaliação, sem ver se tem dinheiro, se isso daqui está funcionando e se está dando resultado. Essa é a profissionalização do exercício da administração em termos de implementação de recursos para o atingimento do objetivo que é a política pública. Muito bem, chegamos ao nosso tema espinhoso, ação civil pública como instrumento de políticas públicas. Eu vou citar rapidamente, tem 2 desses processos, acho que são os 4 ou 5 que estão na SDI, em que um desses aqui é o município, é o primeiro aqui, que é o município de Campo Largo, é um município pequeno, perto de Curitiba, e o outro é o município de Recife, é o próximo slide. Mas eu gostaria que os senhores verificassem quais são os pedidos do Ministério Público nessas ações. Ele tem 20 pedidos, eu só trouxe 3 aqui para os senhores terem uma ideia. Priorizar a formulação e execução de políticas públicas, programas, projetos, atividades, bem como destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e juventude, nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, garantir, no mínimo, 2% de receita tributária líquida anual para a promoção eficaz de políticas públicas. Outro, garantir a destinação de 2% ao Fundo de Participação dos Municípios, ao Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes. Mais para frente, declaração de responsabilidade do excelentíssimo prefeito municipal. Veja que isso daqui não tem nada a ver com o que nós estávamos falando até agora. Porque você fala assim, eu vou privilegiar um espectro, uma cor do arco-íris. E nós não vamos enxergar o todo. Isso é interessante, eu acho que é altruísta. Eu penso que, como a minha bandeira é de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, isso é o ideal. Mas será que isso não é burlar um ciclo de políticas públicas? É nós fazermos um bypass, enquanto todo mundo precisa chegar, conversar, convencer, e aí o administrador, a pessoa que tem que executar, toma indicadores, e nós, pela Justiça do Trabalho, simplesmente falamos, espera aí, tira desse monte aqui assim,
coloca lá em cima porque isso é interesse nosso e o privilégio tem que ser nosso. Isso me preocupa. Vejam a outra, esse processo está com vista o ministro Douglas. Na realidade, ele é da 5ª turma. Eu fiz um voto, na época o ministro Ives fez outro voto, esse é do município de Recife. Nesse, apesar de não termos 2% para isso, ele estabelece algo um pouco mais difícil, porque você deixa ao alvedrio do judiciário dizer garantir verba suficiente. O que é garantir verba suficiente? Aí ele fala manter pleno funcionamento. Aqui, ó, vejam que interessante. A desembargadora Gisela agora, na administração do tribunal, vai saber isso. Olha aqui. Promover no prazo de 45 dias reforma dos espaços destinados à realização do jornada, tal com pinturas, reforma na parte hidráulica, telhado, entre outros. Garantindo-se aos monitores condições de trabalho satisfatórias em que disponibilizem ao menos material didático, esportivo suficiente, regularidade na prestação de serviço, recursos humanos compatíveis com o número de crianças e adolescentes atendidos, bem como mobiliário adequado. Realizar no prazo de 45 dias campanha de conscientização. Para a gente fazer qualquer licitação, a gente consegue fazer em 45 dias? Mas o juiz do trabalho sabe disso? Não, porque ele não é administrador. Ele simplesmente enxerga um direito que é um direito que todos querem e ele defere. Vejo no slide anterior, sob pena de responsabilidade criminal do prefeito. Aí o prefeito fica assim, se eu faço em 45 dias, eu tenho que descartar a lei de licitações. Se eu não faço, eles me prendem na Justiça do Trabalho. Como é que eu resolvo esse problema? Vejam. O que é importante e que muitos não se enxerga é o princípio da reforma do possível, da reserva do possível. O princípio constitucional que nós temos que analisar todas as vezes. Ele compreende o poder de disposição econômica do poder público, sobretudo aquela prevista na lei orçamentária. Eu gostaria de 1988, e eu acredito que o primeiro presidente, em 88 ainda era o Sarney, me parece. Que coisa melhor se ele, no dia seguinte, ele fizesse assim, resolvesse tudo que estava na Constituição? Isso é impossível. Nós não temos valores, não tem dinheiro para isso. E essa reserva do possível faz com que a gente não possa cumprir a ação civil pública do jeito que ela coloca. Porque se a gente fizer isso, é a mesma coisa daquela família em que o pai tem um orçamento para os 3 filhos, ele fala assim, ó, você vai para essa escola, você vai para essa escola, eu vou pagar para os 3 uma escola mais simples, mais uma escola particular que tenha uma condição. Aí vem um dos filhos, fala com o patrão do pai e fala assim, ó, o patrão fala assim, eu quero que você coloque esse seu filho nessa escola, senão você perde o emprego. Aí ele, tudo bem, eu vou tirar um dos meus, vou colocar nessa escola, cara, não posso perder o meu emprego. Eu estou refém do meu patrão. E o que ele faz com os outros 2? Põe na escola pública ou deixa de estudar. Isso é algo que nós somos, infelizmente, amadores. Nós somos amadores em política pública. E, creio eu, não podemos passar por cima disso. Aí nós temos 2 tipos de ação civil pública. A ação civil pública para implementação de políticas públicas, são essas que eu citei. Mas existe outra
que é ação civil pública para controle de política pública já implementada. No controle é revista a efetividade da medida. Nós vamos ver aí que o TCU faz isso. Se você alocou correta, você analisou, disse que era aquela política pública, era possível, teve indicadores, os atores sociais participaram, você implementou. Quando chegou lá no final, no 6º item, muito bem, o que eu vou fazer agora? Agora, preciso saber se você colocou o dinheiro correto, onde deveria de fazer. Aí entra o judiciário. Aí entra o judiciário no controle dessa medida. E nós temos um PL, que é 8.058, de 2014, que institui o processo especial para controle de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Ele elenca os princípios que norteiam o controle de políticas públicas, vejam, controle, não estamos falando de implementação. Fixa o cabimento e os procedimentos da ação coletiva pelo legitimado, prevendo como juízo da admissibilidade a razoabilidade do pedido e da atuação da administração. Claro, você tem que saber se a administração ela não precisa ser excepcional, mas se está razoável aquilo que ela fez. E mais, vejam que interessante, o artigo 6º fala que o juiz vai conversar pessoalmente com o administrador de política pública. Ele vai entender pessoalmente. É um processo completamente diferente do que a gente tem. E nesse momento, eu acredito que o magistrado vai conseguir sentar com o prefeito vai abrir as contas, vai falar como é que ele está gerindo, quais são as atitudes, e naquele momento o magistrado, conhecendo daquela situação, ele pode dar um juízo de admissibilidade. Esse PL, ele vem realmente trazer um alento para que nós possamos exercer a nossa atividade indelegável de controle de política pública. Mas, enquanto isso, nós estamos tateando, nós não sabemos o que fazer. E me parece que o Ministério Público, em momento algum, discutiu isso. Porque isso hoje é tratado a nível de TCU, certo? Tribunal de Contas do Estado, dos municípios. E aí, chego ao ponto de discórdia. Vejam que, até agora, nós estávamos falando sobre conceitos, sobre governança, conversamos um pouco sobre ciclo de políticas públicas, sobre os pedidos da ação civil pública, sobre controle e implementação de política pública. E aí nós temos um outro problema, que é um problema da competência. E é esse que está sendo discutido, a princípio, dentro no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Ação civil pública para implementação de políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil. Emenda Constitucional 45, me parece que ela não abre essa brecha. Ela trouxe ampliação significativa da competência, mas a matéria, objeto da ação, não deriva da relação de trabalho. Me parece que tudo que eu trouxe os senhores aqui, para os senhores entenderem que nós não estamos falando de relação de trabalho. Nós estamos falando de algo que nós não temos expertise para decidir. Nós não temos instrumentos, porque nós não temos como averiguar indicadores. Eu falo indicadores, nós vamos ter a principal utilização é estatística. São os números. Nós temos que saber os números e o sentimento, quais são as pesquisas, o que as pessoas acham que é mais importante, o que elas não acham que é mais importante. E eu tenho um receio enorme do judiciário começar a se pautar como legislativo, como executivo. E nós que já passamos por várias discussões aqui de extinção, eu estou desde 98, que eu era presidente da Matra, sobre extinção da Justiça do Trabalho, e agora falamos sobre ativismo. Eles não conseguem enxergar porque eles passam por todo esse ciclo de políticas públicas.
que o judiciário vem e faz, o professor Kazuo Watanabe, que é um dos autores daquele PLS, fala o seguinte, que teve um caso aqui em São Paulo em que veio o juiz e falou assim, eu preciso de uma creche em tal local. Foi deferido e foi determinado. Ele falou assim, não foi feita uma pesquisa, nem da distância, nem quantas crianças que tinham, nem qual que era a necessidade. Construiu-se uma creche. Ela era desnecessária. Nós vemos isso no Jornal Nacional, no Fantástico, o tempo todo construindo aquelas UPAs em lugares onde não há necessidade e depois fica fechado e não tem dinheiro para depois haver a manutenção daquilo. Isso é amador. E nós não podemos escorregar nessa casca de banana e aceitarmos isso. Vejam, a jurisprudência, eu cito aqui a jurisprudência do ministro João Orestes Dallazen, da 4ª turma, entendendo realmente que política pública não é competência da Justiça do Trabalho. Cito também jurisprudência aqui do ministro João Batista Brito Pereira, quando ainda na 5ª turma de 2013, falando que a competência não é nossa, não é competência, nós não temos essa expertise, não se trata de relação de trabalho. E o ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, no mesmo sentido, também aqui de 2015, e o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, da 8ª turma, em 2015. Muito bem. Eu sei que existem posições antagônicas. O ministro Maurício Godinho tem um excelente voto nesse sentido, de forma contrária. Eu sei que o ministro Augusto César tem outro voto de forma contrária. Por isso que essas questões estão chegando na SDI, a divergência nas turmas. E já encerrando a minha participação, como conclusão, eu penso que a implementação das políticas públicas não se faz de súbito, pois depende de planejamento e execução sincronizada. Essa é outra situação. Não pode um fazer de uma parte e o outro não estar acompanhando, tem que se subir tudo ao mesmo tempo. Tanto é assim que o projeto de lei hoje prevê como pressuposto da admissibilidade, a razoabilidade do pedido e a atuação da administração, exigindo que o provimento de pretensão judicial atinente à implementação e controle de políticas públicas obedeça, em alguma medida, à sistemática do ciclo de políticas públicas. Esse ciclo está no projeto de lei. Então, que deve ser obedecido para que a gente possa desempenhar as políticas públicas. Destaco aqui a questão da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação civil pública que vise a implementação de políticas públicas. E esse é como eu encerro, dizendo, isso é minha humilde opinião. Ainda teremos, sem dúvida alguma, um debate muito grande na SDI1 sobre essa matéria. Ela traz calorosas discussões. Agora, não pensem que, quanto a isso, eu estou me furtando do trabalho de combate ao trabalho infantil, dizendo que não há competência, mas simplesmente eu estou conclamando a todos para que sejamos atores sociais, que é o que eu vejo aqui no GEA, certo? É o que eu vejo as pessoas agindo, o desembargador João Batista, buscando questões, estando junto com a comunidade e com o poder executivo, que é aquele que é capaz de modificar e para o qual ele recebeu o voto popular, o que é um grande diferencial com relação a gente. Muito obrigado.
Quando eu fui cumprimentá-lo agora, eu falei, foi ótimo. E eu digo em público, foi mais do que ótimo. Até porque esse tema ainda, para nós, é complexo, depende de um raciocínio muito lógico, como Vossa Excelência tem, e que, na voz ali do lado, ficou clara, né? Ficou um raciocínio onde todos nós, quer aqui envolvidos com o Poder Judiciário, quer os que não estão envolvidos, conseguimos entender um pouquinho desse tema que é tão complexo e tão atual. E eu digo isso, ministro, porque nós estamos agora, nós implementamos no começo do ano, aqui no tribunal, um curso de governança para todos os nossos gestores estratégicos e para os nossos juízes auxiliares, para poder entender um pouquinho de gestão. Eu acho que o magistrado do trabalho, desde a sua essência, ele tem, mesmo que muito timidamente, essa noção de gestão, porque ele acaba gerindo as suas varas. Nós, aqui no tribunal, embora não seja essa a principal função, à exceção dos administradores reais, também temos isso um pouquinho aguçado, porque gerimos os nossos gabinetes. E para tudo isso, e a gente vê quanto é importante ter uma boa gestão, porque a partir daí a gente consegue ter sucesso ou não, né, no desenvolvimento dessas atitudes que envolvem o nosso dia a dia. Então, aprendendo um pouquinho, como eu aprendi, não um pouquinho, eu aprendi muito hoje, como é importante esse raciocínio e esta conclamação de cima e a detectação de cima para baixo. Não adianta pedir realmente essa creche, ela pode sair. E depois? Quem que vai colocar lá os aparelhos? Quantas milhões de vezes a gente vê esqueletos abandonados, aonde consumiu-se um caminhão de dinheiro e ela não vai para frente, não tem leito, não tem, em hospitais também, né? As creches ficam lá apodrecendo nas suas estruturas. Por quê? Porque não houve efetivamente um estudo, não houve uma detectação real da necessidade e do problema. Então, assim, hoje fomos brindados com essa aula, com essas reflexões, com esse aprendizado todo de política pública. Quero dizer que o tribunal está realmente empenhado e esse curso de governança que está sendo feito não é um curso de governança pequeno e nem insensível, ele é grande, ele dura o ano inteiro, todas as terças-feiras, esses nossos gestores estratégicos e os nossos juízes auxiliares ficam das 9 às 13 na escola, é um abandono, mas é um bom abandono. Quando eu chego no gabinete, não tem ninguém, eu falo, hoje é o dia do curso de governança. Então, isso me é muito caro, e eu acho que com isso a gente consegue efetivamente ter um aprendizado que, na verdade, como Vossa Excelência falou, o juiz do trabalho, a grande maioria, não, eu falo isso, a magistratura em si, ela não sabe muito bem o que significa isso, né? Essas três vertentes da governança, que é a liderança, a estratégia e o controle. Sem isso, a gente não consegue progredir. Obrigada pela sua palestra, ministro. Agora, na sequência, nós temos aqui a desembargadora da Casa, a nossa queridíssima doutora Luciane Storel, que também vai nos brindar com a sua palestra. Vou ler o currículo também resumido, porque é vasto, complexo, e me permite, doutora Luciane, de ler só um trechinho. Graduada em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, São Paulo, possui especialização lato sensu em Direito Processual Civil, Escola Paulista da Magistratura, atuou como advogada, tomou posse como procuradora em 89, tomou posse como juíza do trabalho substituta aqui na 15ª Região em 91. Em 1994, foi promovida juíza do trabalho titular e atuou nas varas de Jaboticabal, 2ª de Campinas, 11ª de Campinas e Itatiba. Em 97, foi convocada como juíza substituta aqui deste tribunal e em 2010, 2012, ela foi convocada como juiz auxiliar, não só da corregedoria, como também da presidência.
e tomou posse como juíza desembargadora deste regional em 2014, atua atualmente na 4ª turma, 7ª Câmara. Com a palavra, a doutora Luciane Estorel. Bom dia, presidente. Eu acho que política pública nós acabamos de aprender que é ação, não é? E aproximação, não é? Do Estado com aquele que deve receber a política pública, que é o cidadão. Então, eu vou me postar um pouco mais próximo de vocês, porque eu não sou professora, mas gosto de estar um pouco mais perto daqueles com quem eu vou trocar uma ideia. E eu queria que você virasse do lado e dissesse um bom dia para aquele que está do seu lado. Já viu? Agora você vira e pergunta, não, e diz para ele qual era a brincadeira que você gostava quando era criança. E vocês aqui faz pouco tempo, hein? Ah, infância é isso. É espontaneidade, não é? Lembrar da infância é bom. Ela tem aroma, não é? Bolinha de gude, ela tem futebol, ela tem boneca. Infância é isso. Infância não é trabalho. Quando o colega João ele me convidou para falar sobre essa ACP, a 1001 de 99, na verdade eu disse para ele, olha, eu fico muito honrada de poder falar para uma plateia assim seleta, meus colegas que estão aqui assistindo, mas na verdade eu vou ter uma conversa com vocês sobre aquela ação. Ela foi distribuída em 99, como ele disse, e eu estava convocada aqui no tribunal, recebi como relator o recurso ordinário da Vara de Americana, em 2002, para julgar esse processo. Era um momento que nós, os juízes, tínhamos recebido a Constituição de 88 há pouco tempo ainda, eram muitos direitos que a Constituição previa, nós não tínhamos legislação suficiente para julgar todos aqueles direitos, né? Vínhamos ali caminhando e alargando os nossos corredores de normas para julgarmos tantos processos, porque a Constituição, chamada de Constituição Cidadã, ela, de fato, deu um grande acesso para a população se aproximar do judiciário e reivindicar seus direitos. Então, nós tínhamos que usar, naquele momento, muitas legislações esparsas, que não eram trabalhistas, e essa Constituição nos trouxe a possibilidade de usar tratados e convenções internacionais para poder também abarcar o trabalho da criança e do adolescente. Mas, para a gente entender um pouquinho melhor o contexto que nós vivíamos, o contexto histórico, eu quero fazer uma breve evolução do conceito de Estado. Quando é que o Estado, de fato, se importou com o cidadão? Então, eu preferi trazer uma evolução da estrutura de poder de um estudioso que chama Michel Foucault. Ele é contemporâneo e ele, no seu livro Direito de Morte, Poder sobre a Vida, ele traça uma evolução do poder. E eu quero pegar algumas coisas mais modernas. Então, ele pega do século XVII até meados do século XVIII, ele chama de Idade Clássica. Quem era o objeto do poder e das políticas públicas nesse momento histórico? Sempre o soberano, sempre o rei. Ele tinha autoridade política, ele tinha o direito de posse sobre os súditos, sobre os cidadãos, sobre as riquezas, e tudo girava em torno do rei. Ele não expressava aquilo que os cidadãos queriam, mas aquilo que o rei queria. O indivíduo, na verdade, ele estava lançado à própria sorte. Depois ele evolui e ele fala que, com o movimento social, movimentos históricos das organizações sociais, da sociedade, nós entramos na Idade Moderna, que ele fala que vai de meados do século XVIII até os dias de hoje, ele ainda chama de Idade Moderna. E quem seria a matriz do poder nesse momento da história? O sistema legal fica voltado às necessidades do mercado, é isso que ele fala. E nessa evolução, ele diz que existe um recrudescimento daquele poder de morte do soberano, já não é mais.
E há uma valorização e uma legitimação da vida do indivíduo, mas, em contrapartida, a preservação da espécie humana. Então, ele até lança, ele fala, olha, existe até um paradoxo, né? Porque, para a preservação da vida de um povo, criaram uma bomba atômica que quase destruiu toda uma humanidade, né? E ele faz um desenvolvimento a respeito da era do biopoder, que o Estado estaria interessado no indivíduo, mas, na verdade, ele faz o controle de natalidade, de mortalidade, de condições de saúde, na verdade, sempre voltado ao mercado de trabalho, para que a gente tenha mão de obra e para que a gente tenha consumidores, para que a gente possa ter um mercado de consumidores. E isso também não vem muito mais ao caso aqui ao nosso viés, que é a infância. Na sequência, o ministro já bem falou a respeito do conceito de políticas públicas, como elas são entendidas. Ela, de fato, é o Estado em ação, na direção do indivíduo, do cidadão. É o Estado implantando um projeto de governo por meio de programas, com atores que são públicos e também privados, sempre voltado à sociedade. E eu faço para vocês aqui, eu colhi um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que é de análise de políticas públicas do Brasil. Ela faz a Marta Ferreira, ela faz uma cronologia de como é que as políticas públicas no Brasil se desenvolveram. E eu achei muito interessante, porque os dados são muito recentes, é século XX, né? Então, ela fala que, a partir de 1930, o Estado está mais voltado nas políticas públicas para uma política nacional desenvolvimentista, muito provavelmente em função da Revolução Industrial, e aí o Brasil tem que implantar suas políticas públicas para aparecer no cenário internacional. De 45 a 64, nós vemos políticas públicas com atores não governamentais que passam a atuar e influenciar as políticas sociais, e essas agora são mais voltadas à saúde, educação, previdência social e habitação. A partir de 64, existe uma separação entre a administração e a política, e implementam-se políticas para a modernização do Estado. A gente vê muito, eram aqueles planos quinquenais, né, que nós tivemos no nosso regime de 64. E é na década de 80 que nós vemos, com a redemocratização e uma grande crise nacional de desenvolvimento social, que culmina com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, como eu já disse para vocês, e onde há uma participação maior da política, da sociedade nessas políticas sociais. Em termos de década de 80, quero trazer para vocês como fatos importantes, não só a Constituição, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o conhecido ECA, e, principalmente, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi adotada pela ONU em 1989, foi ratificada pelo Brasil em 1990, em setembro de 90, e os protocolos iniciais, o Brasil só foi assinar 10 anos depois, no ano 2000. Nós vemos, com essas normas que eu coloco para vocês, que eles tentam proteger, acima de tudo, que não haja exploração econômica da criança e do adolescente, há uma fixação de idade mínima para admissão no emprego, e a Declaração de Viena, que vem em 93, ela reforça todos esses direitos e a necessidade de proteção para as meninas, para as crianças de rua, para as crianças economicamente e sexualmente exploradas. Existe uma grande movimentação internacional, a gente percebe, e a ONU institui, então, um comitê sobre os direitos da criança e adolescentes, que foi no ano 2000, exatamente quando o Brasil assina aquele protocolo de intenções. E esse comitê passa a exigir relatórios periódicos daqueles países que assinaram a Convenção Internacional da Criança e do Adolescente.
Eu queria trazer também, porque eu acho interessante, alguns dados nos países irmãos que temos aqui na América Latina, que seriam a Argentina e o Uruguai, que são países mais próximos, para nós vermos como é o nosso histórico em relação a esses países que estão próximos, como é que eles fizeram também a implantação das suas políticas públicas, como é que eles empenharam o seu dinheiro de orçamento público e como é que foi a evolução da sua legislação. Na Argentina, nós temos, ela é um pouco diferente do Uruguai. Eles tiveram, em 87, uma Direção Nacional de Juventude. No ano 90, na década de 90, na verdade, eles estabelecem uma tríade: o mundo do trabalho, o jovem como um perigo social, porque aqui eles fazem uma discriminação. Menor era sempre o infrator e criança era aquela que tinha uma família. Então, eles segmentam, eles fazem uma discriminação. Nos anos 2000, existe uma crise e uma decepção da possibilidade de ascensão social do jovem ao mercado de trabalho. Eles passam por uma crise financeira. E nos anos de 2010, o poder público acaba culpando a juventude pelo desemprego, a desesperança, e justifica a sua condição instável e diminui, na verdade, a proteção social na década de 2010. No Uruguai, diferentemente, nós vemos um investimento muito mais ligado à criança, à primeira infância. Em 1965, eles realizam o Congresso do Povo, adotam o Programa de Soluções para a Crise. Na década de 90, eles fazem uma grande reforma de educação e os programas são todos focalizados em contextos socioeconômicos bem críticos na época que o Uruguai estava passando. Nos anos 2000, eles fazem uma reforma social e aqui eles têm também uma crise econômica e os recursos são diminuídos no Uruguai. E os serviços são direcionados mais ao tratamento da problemática específica de alguns grupos e não mais a toda a população de crianças e de jovens. E nos anos de 2010, eles passam a fazer um incentivo e viabilização da participação social dos jovens nas decisões sobre políticas públicas. Aqui nós temos um quadro comparativo da evolução da legislação, como ocorreram nos 3 países. E agora eu queria trazer para vocês, aqui também é um comparativo, mas eu vou pulando porque o nosso tempo é um pouquinho exíguo. E queria trazer um pouquinho de números para vocês. Este é um quadro que fala sobre o PIB per capita desses 3 países, do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Nós vemos que a nossa evolução é muito modesta, enquanto a Argentina e o Uruguai eles têm uma evolução do PIB per capita bastante importante. Vejam que é 11.976 na década de 2010, 13.202, que são em dólares isso daqui, por pessoa, né, per capita. E aqui nós vemos a evolução do PIB bruto dos 3 países também. Vemos que o avanço da Argentina e do Uruguai na década de 2006 a 2010 é muito maior do que o Brasil. E aqui nós vemos as aplicações sociais, os gastos com os programas de proteção à infância dos 3 países também. Vejam que o Uruguai e a Argentina, eles aplicam muito mais o dinheiro público com a infância e a proteção à infância. Esses dados são oficiais, de 96 a 97. Aqui nós temos os gastos anuais com a educação básica, né, a primeira infância. Vejam que o Brasil está um pouquinho acima da Argentina, mas o Uruguai investe muito na educação básica. E aqui nós vemos o reflexo do bom investimento do dinheiro público na proteção da infância. Vejam que o percentual de pobreza e de indigência entre crianças de 0 a 17 anos ele é muito menor na Argentina e no Uruguai do que no Brasil. Outro reflexo é a taxa de conclusão de níveis de ensino. Nós vemos que a Argentina e o Uruguai eles conseguem quase 100% de crianças que concluem o 1º grau com os investimentos que fizeram. E no 2º grau, eles de fato têm aliás, o Uruguai tem um pouco menos, o Brasil avança um pouco no 2º grau porque teve um investimento nos cursos técnicos, né? E a Argentina se sobressai em relação aos demais. E aqui nós vemos o percentual de jovens sem ocupação, que não estudam e não trabalham. Então nós vemos que de fato há um grande reflexo de como você gasta bem o seu dinheiro público em relação à criança e ao adolescente.
Aqui nós temos a taxa, acho muito interessante isso, de confiança dos jovens na liberdade de expressão. Vejam que o país que eles mais confiam em poder se manifestar publicamente, em poder expor as suas ideias, é no Uruguai. Eles fizeram um bom investimento na formação básica das suas crianças e dos seus adolescentes. E, por fim, nós vamos, então, aos fatos que aconteceram com a ACP 1001 de 99. Quando ela chegou para mim, aqui no tribunal, ela veio com uma sentença, o juiz tinha julgado improcedente a ação civil pública, entendendo que os fatos que tinham sido constatados pelo Conselho Tutelar de Americana, que eram trabalho de adolescentes sem vínculo empregatício, com jornadas de 7h30, com descontos em salários, com desproteção das meninas grávidas e daqueles meninos que chegavam à idade do serviço militar, eles eram colocados para fora do programa. O juiz entendeu que, na verdade, aquilo não se tratava de trabalho infantil, que não se tratava de trabalho com vínculo empregatício e que, na verdade, a entidade de Americana ela realizava um trabalho de longos anos com aquela máxima, é melhor tirar a criança da rua e colocá-la trabalhando do que vê-la numa condição marginal. Então, na verdade, no inquérito civil, nós vemos ali várias audiências que foram feitas com a entidade, o Ministério Público tentando um acordo, dizendo a eles, olha, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança assim prevê a proteção da criança, a proteção da infância, a criança tem direito à educação, à formação, e se essas crianças estão trabalhando com vínculo empregatício, elas têm direito ao registro na carteira, elas têm direito ao salário. Mas muitas foram as audiências e, enfim, isso não foi possível firmar o termo de acordo e houve, então, o ajuizamento da ação civil pública. E o juiz de primeiro grau entendeu, então, que o pedido era improcedente e que não havia respaldo na legislação nacional para que aquilo fosse reconhecido como trabalho infantil irregular. Então, quando o processo chegou ao tribunal, nós tivemos assim, muita pressão mesmo no tribunal, porque não tínhamos uma legislação trabalhista para reconhecer aquele direito daqueles adolescentes. E havia uma pressão da cidade, da própria comunidade, justamente pelo bom trabalho que a entidade sempre fez com relação aos jovens da cidade. E, de fato, não era desprezar o trabalho que foi feito pela entidade, mas, na verdade, era reconhecer que havia um direito que estava sendo violado daqueles adolescentes. Então, foi aí que eu utilizei a Convenção Internacional da Criança e do Adolescente para poder fundamentar o meu voto. Essa é a ementa do meu voto. O Brasil gradativamente vem enquadrando-se na política internacional de proteção aos direitos humanos, inclusive dos direitos das crianças e adolescentes, tendo, para tanto, ratificado a Declaração dos Direitos da Criança em 1959 e a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24 de nove de 90. Na esteira da tendência dos debates internacionais, o Brasil fez incluir importantes dispositivos na Constituição de 88, dentre os quais o artigo 203, 227 e 228. Ainda foram promulgados o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 1097 de 2000, que é da aprendizagem. Todo esse arcabouço jurídico enfatiza a concepção de que crianças e adolescentes devem ter resguardados a primazia na prestação de socorros, a precedência de atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e execução de políticas sociais e, por derradeiro privilégio, da destinação de recursos públicos para a proteção infanto-juvenil. O estímulo à aprendizagem, em termos de formação técnico-profissional, subordina-se à garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular por parte do adolescente. E, consequência, proliferam entidades, ainda que com boas intenções, espalhando o trabalho infantil e realizando verdadeira intermediação de mão de obra, sob os auspícios de realizarem atividades filantrópica e social, reduzindo a incidência de menores de rua e de marginalidade infantil, encaminhando-os ao mercado de trabalho sem qualquer proteção e cumprimento deste arcabouço jurídico. O trabalho educativo é aquele em que a dimensão produtiva está subordinada à dimensão formativa,
Distingue-se do trabalho stricto sensu, subordinado, por não restar configurada principalmente a sua finalidade econômica, e sim uma atividade laborativa que se insira no contexto pedagógico, voltada mais ao desenvolvimento pessoal e social do educando. Não encontradas estas características, a entidade está descumprindo os ditames legais, devendo abster-se dessas práticas, pelo que tem pertinência à ação civil pública. E aí, então, eu julguei procedente a ação, determinei, então, que aqueles adolescentes tivessem os contratos de trabalho anotados em suas carteiras, proibia a discriminação com relação às meninas gestantes, que tivessem a proteção legal da estabilidade, os meninos que estivessem em idade de serviço militar também tivessem a sua garantia de emprego, os descontos indevidos que eles faziam de uniformes nos salários dos meninos, isso tudo foi proibido. E então foi assim que terminou no tribunal. Como é que foi o desdobramento dessa ação depois? Eu julguei essa ação no tribunal em 2002 e em 2004 a Agência Nacional dos Direitos da Infância entrou em contato comigo. Ela é uma representante da Unicef aqui no Brasil. E eles me procuraram para que eu desse dados deste processo, porque o Brasil teria sido cobrado. Lembram-se que eu disse que ele assinou o protocolo de intenções em 2000, e agora ele era fiscalizado pelo Comitê da ONU, e ele foi cobrado que não tinha enviado relatórios à ONU a respeito do cumprimento da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a qual ele estava obrigado. E ali eles cobravam do Brasil o cumprimento dessa convenção. O Brasil apresentou um primeiro relatório em 2003, dizendo que vinha cumprindo, porque tinha o ECA e porque tinha uma legislação nacional, e apontava ali as políticas que tinha tentado implementar com relação à infância e adolescência. Mas a ONU não aceitou esse primeiro relatório e pediu que, então, ele reapresentasse e justificasse se nos tribunais domésticos, nos tribunais do país, eles vinham cumprindo com a legislação, com a Convenção Internacional da Criança e do Adolescente. E, então, eles apresentam, em 2004, um novo relatório, e eles mencionam este julgamento, essa ACP 1001 de 99, no relatório que foi apresentado à ONU. O subsecretário de Direitos Humanos da Presidência da República entrou em contato comigo, depois me mandou a página do relatório que foi apresentado pelo Brasil junto à ONU, justificando, então, com esse julgado aqui do Tribunal da 15ª Região e também com outro julgado de uma vara da infância e adolescência, em que se invocava a aplicação e se aplicava a Convenção Internacional da Criança e do Adolescente, reconhecendo os direitos e as proteções que estavam ali elencadas. E então a ONU, em resposta ao relatório, disse que então o Brasil estava cumprindo com as políticas públicas por meio das decisões que foram mencionadas, reconhecendo que o judiciário também é um instrumento que cumpre políticas públicas, sim. Para mim foi uma grande honra poder ter recebido todo esse material e esse contato da agência. A agência fez depois uma grande publicação. Eu me lembro que, na época da publicação do acórdão, a Revista Nacional do Ministério Público fez as publicações do acórdão, a nossa Associação Nacional de Magistrados também fez a publicação desse acórdão, porque, de fato, na época, foi a primeira ação com esse viés da infância e da adolescência aqui na 15ª e no próprio Brasil, justamente pela dificuldade que eu relatei de que não tínhamos uma legislação nacional própria, mas estávamos nos abrindo para aplicação por meio dos tratados e convenções internacionais. Para mim foi não só uma honra estar aqui podendo conversar com vocês a respeito dessa ação, mas também levá-los a uma reflexão, e agora eu vou passar um pequeno vídeo para encerrar minha conversa com vocês, mas fazendo uma provocação com vocês. Olhem para a pessoa que está do seu lado. Ela foi uma criança que teve oportunidade. Não é? Nós vimos bastante números aqui, mas quando você olha um rosto, é difícil de você não ficar indignado com alguns rostos que nunca terão uma oportunidade.
crianças que moram numa comunidade distante de uma escola, crianças que moram numa comunidade que está sujeita ao tráfico, são crianças que dificilmente terão a mesma oportunidade que você teve. Eu fui uma criança que tive a oportunidade de estudar numa escola pública, sim, numa família estruturada. Eu pude ter boa alimentação, eu tive uma boa instrução na minha casa, eu tive uma boa formação. Mas e as outras crianças? E os outros rostos? Então, eu quero deixar esse vídeo com vocês, para vocês gravarem os rostos que vocês vão ver ali. Você pretende desenvolver agora nesse cenário? Já decidiu qual é ele? Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela atenção de vocês e um bom seminário para todos. Como já era esperado, obviamente que a doutora Luciane fez uma brilhante, como disse ela, conversa, mas ela também nos ensinou muita coisa e fez com que aprendêssemos, até em termos de vizinhos, como nos posicionamos com relação a essa política. O que eu posso dizer é que foi uma brilhante conversa, até porque já começou nesta pegada de vamos dizer bom dia, vamos olhar para a cara de quem está ao nosso lado e dizer, nós tivemos uma chance, nós estamos aqui e milhares de crianças não têm. Eu estava até conversando um pouquinho com o ministro e na verdade, todo esse processo emblemático que começou em 1999, que é essa ação civil pública, ela é uma forma de controle, né? Foi uma forma de exercício de controle de política pública. Então, foi um exemplo real que hoje todos nós, através da desembargadora Luciane, pudemos compartilhar, né, e aprender. Porque quando a gente escuta do autor, daquilo com quem aconteceu e foi o protagonista, fica muito mais fácil dele explicar e a gente conseguir entender, não é? E esse vídeo, no final, comovente, triste no início, menos triste no final, deixando aí uma esperança de que realmente ainda há muito trabalho a fazer. Mas, doutora Luciane, grata pela participação
E agora eu acho que eu dou por encerrado esse primeiro painel, convido a todos para um coffee break, e logo após temos não é, Roberto? Logo após teremos a apresentação uma apresentação cultural. Obrigado a todos.